A consciência negra, ela é uma reflexão da origem dos negros no mundo. Consciência negra é você ter consciência sobre a sua própria história. Exatamente uma reflexão daquilo que nós podemos não só expor a nossa cultura, como também o que podemos fazer para a nossa sociedade. É, na verdade, uma referência muito mais profunda e complexa, que se refere, portanto, às culturas negras brasileiras, ou afro-brasileiras. Nós temos a nossa data máxima do 20 de novembro, né, que é o dia em que se comemora a morte de Zumbi dos Palmares, um herói nacional não reconhecido, devidamente reconhecido. Eu tinha o complexo de ser negro, porque todo negro era ladrão, safado, bandido, entende? Era burro, não sabia de nada. Somos 54% da população declarada negra e nós temos 18% de juízes declarados negros. Sou um brasileiro, nascido em Monte Santo, Minas Gerais. Não vou contar a minha idade nem sob tortura, não, mas já estou velhinho já. Me formei em jornalismo, estudei bastante. Estou na Globo desde 2000 e sempre erro isso aí, mas eu estou há muito tempo. Meu nome é Fábio Francisco Esteves, sou juiz de Direito do TJDFT, titular da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante e também presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a MAGIS-DF. Eu me chamo Simone Maia Evaristo, sou bióloga e atuo na área de citotecnologia aqui no Instituto Nacional do Câncer. Eu comecei o taekwondo com 7 anos de idade, porque eu era apaixonado por filmes de luta. E aí eu queria imitar aqueles movimentos que eu via dos atores nos filmes. E um dia, em São Sebastião, uma cidade muito pequena, fica a 3 horas de São Paulo, e aí por esse fato eu queria aprender a lutar, a fazer uma arte marcial. E aí minha mãe me levou um dia um clube chama Tebá, esse clube ainda existe nessa cidade, para pesquisar o que eu poderia fazer. E quando eu vi o taekwondo foi uma grande paixão pela primeira vista. Eu nasci em São Paulo, zona leste de São Paulo, passei a minha infância em São Mateus, que é um bairro bem periférico, próximo de Santo André e São Bernardo. Depois disso, passei a minha juventude em Arthur Alvim, os dois são bairros, né, da região leste da cidade de São Paulo. Estudei em escolas públicas, fiz um curso pré-vestibular importante, que foi o Núcleo de Consciência Negra, aqui na Universidade de São Paulo, e depois disso o curso de Artes Plásticas, licenciatura em Artes Plásticas, fiz também o mestrado e atuei em museus, também em alguns outros órgãos de patrimônio da área artística e cultural, e também, claro, produtor de obras, de livros, de quadrinhos e de literatura infantil. Sou dessa época do vestibular, foi o primeiro vestibular unificado que teve no Brasil em 74. Aí consegui passar para o UFRJ, no Rio de Janeiro, capital, foi bom para mim, porque a gente facilitava transporte, uma série de coisas, né? E quando eu entrei na universidade, era a UFRJ, ainda é aquela Universidade do Brasil, aquele brasão antigo, né? Com a vinda da família real para o Brasil. Quando se fala de consciência negra, você está falando de uma entidade de múltiplas faces, que é política, que é identitária, que é cultural, que é religiosa, que é humanitária. Portanto, é uma discussão que é fundamental para todos, não apenas para a população
negra brasileira, para os afro-brasileiros, mas para todos, porque ela nos ensina uma forma de convivência, de respeito ao outro, de conhecimento do outro, que quase sempre não fez parte da história desse país, que é marcado por profundas desigualdades, por claras injustiças históricas e pela exclusão de boa parte dessa população nos espaços de poder, de representação, ao longo da sua história. Então, falar de consciência negra é falar, na verdade, não apenas de demandas, mas de um reconhecimento sobre a importância da cultura, da história, do pensamento negro no Brasil ao longo de toda a sua história. Ser negro no Brasil, eu acho que é uma constante... você está sempre sendo avaliado, né, por inúmeros fatores, né? Você é avaliado pelo seu comportamento, você é avaliado pela sua origem, de onde você nasceu, qual é o seu bairro, qual é a sua posição social. Você é avaliado se você tem um carro importado ou não, você é avaliado se você mora numa casa boa ou não, qual é a pessoa que você se relaciona. Então, essa constante avaliação criteriosa, ela é especificamente muito direcionado ao negro. É importante a gente rememorar, não é, lembrar desse fato, porque são 130 anos desde a época da abolição oficial da escravidão. No entanto, até hoje, a gente tem diversas cicatrizes enormes na nossa sociedade devido a esses mais de 3 séculos de escravidão. As pessoas sempre confundem, acham, né, dia do negro, dia da consciência negra é o dia de todo brasileiro, né, reconhecer a passagem, o comprometimento, a contribuição da população negra nesse país. Então, ter consciência do que é ser um país, né, que teve uma das maiores escravidões aí, quando a gente fala de povo negro, e que durou também mais tempo. Nós temos só 130 anos, né, da oficial data de 1888, então um século não é nada. Então, essa consciência negra ainda é muito recente. Durante muito tempo, o dia 3 de maio, foi um dia eleito por uma elite branca para que se celebrasse a memória de resistência ou de enfrentamento à escravidão como um marco simbólico. Então, o 20 de novembro é uma demanda dos movimentos sociais negros como uma data também de resistência. Portanto, não apenas o seu sentido histórico, que faz referência a Zumbi dos Palmares, e a fantástica história de resistência a uma sociedade marcada pela escravidão e pelo sistema de opressão, mas também pelo tipo de reconhecimento de que essa data faz muito mais sentido e significado como celebração, como comemorar, portanto, que é o ato de lembrar conjuntamente de uma data, de uma história, de um evento. Eu tenho que falar que nós, brasileiros negros, somos 54% da população. Uns mais claros, outros mais escuros, entendeu? Mas nós somos 54% da população. Eu não quero comandar o país, de maneira nenhuma, mas eu quero que o país me comande e tenha respeito comigo. Eu quero ter no país a possibilidade de ver todos, brancos, negros, índios, o que for, com possibilidades de ler, estudar e juntos reconstruírem, se for necessário, um Brasil que às vezes está afundando lá. A gente sabe muito bem disso. Eu quero que todos, o meu sonho é que todos estejam juntos e empurrem o país para frente. Na maioria das vezes, a palavra negro, até se você procura lá no dicionário, é uma palavra que está associada a questões, a expressões negativas, né? Dia negro, coisa de preto e tantas fome negra e outras expressões que a gente vê que o contexto dessa síndrome aí de uma negritude não é uma coisa positiva. Isso vem de um olhar de uma raça superior à outra, porque quando a Europa tomou a decisão de invadir a África e desses africanos trazer eles para o Brasil, para que eles trabalhassem de graça para alimentar a riqueza daquelas colônias, esse olhar ainda é hoje. Então ele quer que esse determinado grupo ainda continue trabalhando de graça ou recebendo muito pouco, para que
situação de poder dele ainda se mantenha. Então, quando a gente fala que o machismo não deve ser discutido só pelas mulheres, porque quem provoca o machismo são os homens. O racismo não deve ser discutido só pelos negros, porque quem provoca o racismo são os brancos. A representação do negro no meio científico é aquilo que eu estava te falando. Eu não tinha percebido, mas ainda é pouca. Ou eu acho que está precisando reunir mais para a gente ver e conhecer. Eu estava numa reunião com um grupo que eu faço de um trabalho, eu até brinquei com eles, porque tem uma hora que eu parei. Eram umas 6 pessoas, eram uma biomédica, e eu olhei assim e falei, gente, vocês são todos loiros. Ela disse, mas você está fazendo bullying? Eu falei, não, eu só estou constatando, vocês são todos loiros, né? Porque as meninas tinham me dado cabelo de loiro, eu estava orientando uma outra, uma equipe, eu falei, caramba, são todos loiros. Desde o pós-abolição, foram criadas diversas estratégias para manter essa população nesse patamar, para fazer com que ela não atinja outros postos, outras posições, para fazer com que ela não chegue, de fato, a usufruir dos bens dessa sociedade. Então, imagino que hoje a gente tem que lutar contra isso. É um modo de você deixar um grupo alijado dos benefícios que essa sociedade tem, e a gente precisa reverter essa história. Eu sou mato-grossense, venho de uma família de trabalhadores rurais. Meu pai era trabalhador rural, fazia trabalho de liderança de outros peões. Minha mãe trabalhava na fazenda também como cozinheira. Meu pai era analfabeto, minha mãe tinha um ensino fundamental. Morei em fazenda até os meus 11 anos de idade, tive educação rural e depois disso, na cidade, continuei tendo educação pública, universidade pública. Tomei a decisão de ser juiz quando eu ainda estava no ensino médio, com 15 anos, e 12 anos depois eu tomei posse aqui no Tribunal de Justiça. Foi sorte que a vida me deixou eu nascer nesse momento. De um lado, não se falava tema nenhum. Discriminação, racismo, nem se falava isso. Não tinha. Aí eu consigo ingressar numa universidade pública, com toda a igualdade de todos, e faço uma opção por concurso público no tempo certo. Então, eu vou fazer minha sabatina. Peraí, eu fui fruto de uma sorte da vida. Isso não quer dizer que todos que nasceram comigo tiveram essa sorte. O sujeito que é gordo, ele está num grupo muito grande, só magrinho, ele vai sofrer. Até se acostumarem com ele ser gordinho, ele vai sofrer, porque vão fazer piadinhas sem graça, vão fazer uma pancada de coisas. E se for ao contrário também, se for todo mundo gordão e ele for magrinho, também vão fazer molecagem com ele, vão desrespeitá-lo. Sendo que aí dá para mexer e tal. Agora, a minha etnia não tem como mudar. E nem eu quero ser louro de olhos azuis. Eu quero ser o que eu sou. Eu quero exercer aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Fiz um esforço muito grande, eu estudei, fui para a faculdade, botei meus filhos, eu tenho 3 filhos, Maurício, Alda e Catarina, e a minha mulher, que era branca, Deus já levou, né? Minha mulher foi desrespeitada quando nós nos casamos, porque faziam piadinhas sem graça, entende? Mas a Juripaca afiava quando tinha o desrespeito. Eu lembrei esses dias que, com 14 anos, eu com um grupo de amigos jogando bola, voltando para casa, a polícia parou a gente. E a gente era um grupo de jovens, a gente não entendeu o porquê, porque a gente estava em 4 garotos e uma bola. E aquela abordagem sempre assustadora, sempre nos ofendendo muito, como se a gente tivesse cometido algum tipo de crime. Aí aquilo se foi e a gente não entendeu o porquê que estava acontecendo. E semana passada isso aconteceu comigo, saindo do meu carro, indo no médico. Então, assim, a primeira vez foi com 14 e a última vez agora foi com 36. E eu me pergunto, até quando? Né? Por quê?
abordar uma pessoa que está saindo dentro do seu próprio carro. Será que isso acontece com as outras pessoas? Eu estava no hortifruti, aí passou um rapaz que me conhece, né? E ele falou, alô, doutora. Ele soltou aquilo alto. Tinha uma mulher que ela parou, me olhou de cima a baixo. Eu só virei a cara e ri. Ela, tipo assim, doutora? Porque eu estava vestido como eu vou comprar fruta, verdura, porque eu vou... Ela olhou de cima a baixo. Então, eu acho que a falta de conhecimento das pessoas, não sei se é preconceito, é uma ideia que se tem quando você olha e já imagina, não imagina o que seja aquela pessoa. Como já passou umas lá, principalmente por isso que eu digo, do meio científico, as pessoas me conhecem, eu acho que eles nem olham só a cor, porque eu fico rindo tanto. Eu acho uma coisa tão tranquila que eu acho que eles nem passam pela cabeça deles essa coisa da cor. Se tem, não chegaram para mim, não falaram. Mas é principalmente as pessoas que elas não conseguem visualizar que se tem algum outro cargo ou que se tem algum conhecimento. Mas é uma coisa já pré-estabelecida, que precisa ser assim, mudada, trabalhada. Comecei trabalhando como office boy, tinha muitos casos de discriminação, quando você vai acessar um banco, não é? Ou quando ia levar algum documento em algum local, passando pelo centro de São Paulo. Muitas vezes via como que essa forma, como a juventude negra, e principalmente garotos negros, não é? São marginalizados e são vistos como potenciais marginais, não é? Como que isso opera dentro de uma cidade como São Paulo. Isso era muito forte na minha juventude. E cheguei a passar por alguns outros casos, talvez não tão diretamente, mas também nessa área profissional, né, de ilustração principalmente. O que falta é a igualdade de condição para preencher os requisitos mínimos para a disputa. É diferente de chegar, não, teve uma lista aqui e o negro não entrou. Não tem. Acho que um dos principais debates que temos hoje em dia sobre a dívida histórica com a população afro-brasileira, sobre as ações afirmativas, sobre as políticas de reparação, ou sobre a reparação histórica, é o quanto nós avançamos pouco nesse sentido. Esse é um debate que não acontece apenas no Brasil, não. É um debate que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, há muito tempo. As políticas de reparação, elas têm em outras sociedades, como na África do Sul também, no pós-apartheid. Então, as políticas de reparação, ou a ideia de uma dívida histórica, elas têm que ser trabalhadas de maneira muito mais contundente pela nossa sociedade, pelo parlamento e pelos espaços de poder no Brasil. A gente tem vários aspectos aí da nossa cultura que é, sobretudo, uma cultura negra, né? Na alimentação, na geografia, na linguagem. Nós temos 22% do português que é quimbundo, originário, né? De uma das línguas nacionais de Angola, por exemplo. Então é muita coisa, né? Nós somos muito mais africanos do que pensamos. Menos europeus, com certeza. E eu fiquei muito marcado durante muito tempo por ter sido preso com 12 anos, como ladrão. Isso aí não se faz, cara. Isso não se faz. Então, para mim, uma criança branca, azul, roxa, amarela, não importa. A gente tem que ter carinho, afeto e tem que estar do lado, de frente para ele, falando com olho no olho e dizendo não é assim ou é assim. Que eu te aceito como um empregado, mas eu não te aceito como um dono. Isso é uma coisa que incomoda muito a gente, né? Porque a gente sabe que é o racismo que está direcionando aonde a gente deve chegar. As pessoas dizem o que nós queremos ser, não a gente que está falando, não, eu quero ser médico, eu quero ser empresário. Não, as pessoas falam, eu acho que você pode ser isso. Ou, né, o RH ele é tão opressor quanto a polícia na periferia. Porque o RH que diz se você entra ou se você não entra. Ela olha para você, o seu cabelo é muito armado, acho que você tem que usar seu cabelo preso. Né? Mas ela não fala para a pessoa que tem o cabelo liso, olha, seu cabelo é muito liso. Então, o racismo ele não está somente na agressão física ou verbal, ela está também nos pequenos detalhes. O atendimento no restaurante,
como você se veste, a catraca do banco trava ou não trava. Um juiz negro hoje andando no corredor do fórum, com certeza ele vai ser perguntado sobre onde fica determinado tipo de sala, ambiente, porque eles vão confundi-lo com segurança. Não que ser segurança, evidentemente, seja menos do que ser juiz, mas ele vai ser confundido. Na verdade, é que ser segurança ele pode, ser magistrado não. O trabalho do magistrado no dia a dia, em salas de audiências, em condição de processos que lida com o público, vai ter certa dificuldade. Eu mesmo tive dificuldade ao julgar uma injúria racial, o advogado questionar a minha competência para julgar o processo. Então, isso vai ser questionado. Mas, a meu ver, existe outra coisa muito mais séria, né? Ou a gente, além de passarmos por esse processo, existe uma outra coisa muito paradoxal, que as pessoas, quando compreendem que nós pertencemos ao Poder Judiciário, elas não nos compreendem enquanto negro como identidade. Há um processo de embranquecimento muito claro, muito ali, muito bem definido, ou seja, vocês agora são juízes, esqueçam essa discussão sobre raça, sobre cor. Como diria minha mãe, se me chamar de negra, eu não vou gritar porque eu sou mesmo. Então, se me chamar de loura, eu fico nervosa. Mas senão... que eu acho que a gente tem que ter um momento de união e não de... Tá, você tem essa ideia, se você realmente quer continuar... Aí é preconceito. Já são de uma certa idade é porque não gosta. Mas acho que é muito a ver com... como assim, querer ser melhor que o outro. Os núcleos de estudos afro-brasileiros existem há pelo menos 30 anos em várias universidades públicas e privadas no Brasil, e eles devem ser percebidos como espaço de produção de conhecimento sobre a história e a cultura negra e diaspórica no Brasil e no mundo, como espaço de acolhimento de alunos negros ou de africanos nas mais diversas universidades, como um espaço também de resistência epistêmica, resistência intelectual, de resistência teórica, e que tem desempenhado um papel fundamental na produção de conhecimento sobre o negro no Brasil e no mundo nos últimos anos. Eu penso que nós temos lideranças negras, em diferentes espaços até, só que são lideranças que muitas vezes não são reconhecidas por um público maior. Então, pensando no caso da literatura, a gente tem uma produção literária de autores negros desde o pós-abolição, mas grande parte desses autores não chega no grande público. E não chega no grande público porque houve, sim, sistematicamente, uma invisibilidade desse tipo de produção, desse tipo de questão, justamente porque ela vai contra uma forma de ver o Brasil que é a partir da democracia racial, a partir de uma negação de conflitos, e negação de conflitos também étnico-raciais. Infelizmente, isso ainda vigora no nosso país. A gente a todo momento está lidando com isso. Os jovens afrodescendentes, principalmente aqueles que estão ainda nas suas formações, primeiro, elas vivem a história, vivem e estudem a cultura negra, mas procurem a inclusão social através da educação. Procurem e exijam dos segmentos que possam exigir quem tenha formação. E primeira coisa, tem que ter dois binômios. Primeiro, aumentar a autoestima. E às vezes não depende só dele. Ele depende de vários segmentos. Parabenizo documentários, parabenizo toda palestra, seminários, eventos. Tudo isso é importante para aumentar essa autoestima. Porque normalmente as pessoas têm tendência do quê? Eu estou do lado do rio mesmo, não tem ponte, não vou atravessar. Vou morrer por aqui. E tem que mostrar para a pessoa que é possível. Então, primeiro a autoestima, aí todos nós somos responsáveis. Apesar dos avanços conquistados a partir da implementação da lei de cotas no Brasil, em 2012, e das políticas afirmativas, como na UNB desde 2003, 2004, que conseguiram mudar o perfil do corpo discente, portanto, de estudantes nas universidades públicas brasileiras, você tem ainda um dado que é preocupante, que é o lento impacto na mudança do perfil da composição do corpo docente nessas instituições. Apesar do maior número de ingressos de professores e de professoras negros nas universidades,
você tem, em termos estatísticos ainda, uma desigualdade muito grande. A UNB publicou um estudo feito em 2016, que revelava que no seu corpo docente, o percentual de intelectuais ou de pesquisadores e professores negros era menor do que 2%. Em outros termos, 98% do corpo docente da Universidade de Brasília é branco. Eu não posso ficar preocupado com qual é o personagem que o negro vai fazer ou que o branco vai fazer. Obviamente, para mim não interessa isso. O que me interessa é todos nós trabalharmos de acordo com aquilo que nós temos ao nosso redor. Se eu faço parte de 54% de negro parente afim, e de repente vou trabalhar numa peça, num teatro, sei lá, onde for, eu acho que é essa mistura, que foi a coisa que me deu muita energia no Teatro de Arena, que no Teatro de Arena, Guarnieri, Veninha, Flávio Milhazzo, uma pancada de gente maravilhosa com os quais eu andei esse Brasil fazendo teatro. Isso que é o mais importante. Nunca perguntaram para mim, e eu também nunca perguntei se eu sou branco, se eu sou negro. A minha mensagem é que, do mesmo modo como o racismo e a discriminação foi algo construído na nossa sociedade hoje, e isso está posto, infelizmente, a gente tem como, a partir da luta, da resistência, da luta em grupo e do diálogo também, desconstruir essas práticas racistas e discriminatórias de diversos grupos da nossa sociedade. Mas para isso é essencial que a gente consiga dialogar e que a gente consiga avançar nessas discussões e nessa pauta, conjuntamente também. O primeiro passo para o Brasil seria, vamos reconhecer que somos um país racista, e isso como um todo, porque a falta do reconhecimento, né, o Florestan Fernandes disse uma vez que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Então aí, né, a gente vai descortinar aí uma série de eufemismos quando as pessoas não querem, de fato, abordar de maneira frontal, olha, nós somos racistas, quando é que nós vamos colocar essa discussão na mesa de jantar? Trabalhar para quê? Qual foi? Eu sei e você sabe. Vivemos no Brasil, na terra da pilantragem. O certo é tá errado, tipo churrasquinho de gato, propaganda enganosa. Quem fatura são os ratos. Essa carioca, cara do pilantragem, o verdadeiro trambiqueiro, malandragem é que é arte. Better Call Saul, o advogado. Que tal uma cor que fique bom para os dois lados? Ai, menino, vê se não apronta, direto pro colégio, tira o olho da lomba. Essa é pros pretinhos, essa é pras negona, tá quente essa terra, mas que ladeira longa, é um vai e vem. É nesse vai não vai, é vai e vem, mexe o corpo todo, vai e vem. Diga como é que faz, tamanha malemolência, cuidado vão te pegar, é vai e vem. É nesse vai não vai, é vai e vem, mexe o corpo todo, vai e vem. Diga como é que faz, tamanha malemolência, cuidado vão te pegar, é vai e vem.